Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula e hoje nós vamos resolver exercícios relacionados ao movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento uniformemente variado. Já deixei aqui até as fórmulas que nós vamos utilizar na aula de hoje. Aceleração, ΔV sobre ΔT. Vamos ver também como é que utiliza a função horária do espaço, a função da velocidade e, por último, a equação de Torricelli. Então, sem mais demoras, vamos para os nossos exercícios. Problema número 1 diz: a função da velocidade em relação ao tempo do movimento de um ponto material a partir de um determinado referencial em unidades do SI é dado por isso. A velocidade inicial e a aceleração desse ponto material é. Então, a gente quer descobrir quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Pessoal, em unidades do SI, que é o que ele está colocando aqui, é só para dizer que quando eu estou me referindo a unidades do SI, a velocidade ela vai ser dada em metro por segundo. Não pode ser quilômetro por hora, tá? SI, metro por segundo para a velocidade. Tempo vai ter que ser dado em segundos. Distância, dada em metros e assim sucessivamente. Pois bem, o fato é que a função da velocidade é essa. Ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade. E a do problema é essa. Ó. Velocidade igual a 5 menos 2t. Bom, fica fácil da gente perceber que o V0 corresponde ao 5 e a aceleração corresponde ao menos 2. Conclusão: velocidade inicial é igual a 5 metros por segundo, a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Alternativa correta, item A. Problema 2. Um ponto material percorre uma reta sempre no mesmo sentido, com aceleração constante. No instante t0, o módulo da sua velocidade é igual a 5 metros por segundo. No instante t igual a 10 segundos, é 25 metros por segundo. Pergunto, qual a aceleração desse ponto material? Moleza, né? Quer descobrir a aceleração. Como é que a gente calcula a aceleração? Dessa maneira. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Em outras palavras, a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Vou substituir valores. Pessoal, quem é a velocidade inicial? É essa. Ó, tempo t igual a 0, velocidade inicial. Tempo t igual a 10 segundos, velocidade final. Então, esse 25 eu vou substituir aqui, ó, na velocidade final. Olha lá, 25 menos a velocidade inicial, que é quanto? 5. Dividido pelo tempo final, que é 10 segundos, menos o tempo inicial, que é 0. Conclusão, 25 menos 5 dá 20. 20 dividido por 10 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta, que corresponde ao item A. Questão 3. Um corredor velocista corre a prova dos 100 metros rasos em aproximadamente 10 segundos. Então, 100 metros em 10 segundos. Considerando-se que o corredor parte do repouso, essa informação é interessante, porque se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0, né? Tendo a aceleração constante, atinge sua velocidade máxima ao final dos 100 metros. A aceleração do corredor durante a prova em metro por segundo é. Então, eu quero descobrir qual é a aceleração. Fiz aqui um desenhozinho só para a gente entender, olha só. O corredor, inicialmente, né, ele vai sair do ponto inicial igual a 0 e ele vai partir do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Aí ele percorre com a aceleração constante e ele vai chegar nesse ponto, nos 100 metros, com a velocidade máxima. E ele quer descobrir a aceleração. Pessoal, como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu tenho 3 formulazinhas, ó. A primeira é a função horária do espaço. Espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Eu tenho a função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Ou eu tenho a equação de Torricelli. V² é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração
vezes o ΔS. Qual dessas três você acha que nós vamos utilizar? A primeira, a segunda ou a terceira? É claro que nós vamos utilizar a primeira. Por quê? Ele me forneceu o espaço final, é esse. Me forneceu também o espaço inicial, ele está começando aqui no zero. A velocidade inicial a gente tem, que é o quê? Repouso, né? Velocidade inicial é zero. E ele deu tempo, ó. Deu tempo. Então, só quem não existe aqui é a aceleração, que exatamente era que a gente vai descobrir. Então, fica assim. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Quem é o espaço final? 100. Então, onde tem S, eu coloco 100. Quem é o espaço inicial? 0. Quem é a velocidade inicial? Também é 0, né? Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0 do mesmo jeito. Vou até colocar mais 0 só para você lembrar. Mais a aceleração vezes o tempo. E qual é o tempo que nós estamos analisando? 10 segundos. Então, vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Olha como é que fica. 100 é igual a aceleração vezes 10 ao quadrado, 100, dividido por 2. 100 dividido por 2, pessoal, é 50. Então, eu tenho assim, ó, 50 vezes a aceleração é igual a 100. Conclusão, a aceleração é igual a 100 dividido por 50, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta, que corresponde ao item B. Problema número 4 é um probleminha de gráfico, muita gente gosta. Olha só, este gráfico, velocidade versus o tempo, representa o movimento de um automóvel ao longo de uma reta. Beleza. A distância percorrida pelo automóvel nos primeiros 12 segundos é... Então, quem é que eu quero descobrir, pessoal? Eu quero descobrir qual é a distância. E como é que a gente vai fazer isso? Toda vez que você tiver um gráfico onde o eixo vertical é velocidade e o eixo horizontal é tempo, a distância vai ser dada pela área. Exatamente, a área. Ela vai ser igual à distância. Que área, Maurício? A área formada pela figurinha abaixo da curva. Exatamente essa. Eu vou até colorir para você. Ó. Pega o tempo que você quer. Nos primeiros 12 segundos, eu vou de 0 até 12. Você vai colorir até o 12, tudo isso abaixo da reta. Olha lá. Pergunto a vocês, que figurinha foi essa que formou? Concorda que é um triângulo? Então, a distância é igual à área desse triângulo. Como é que eu faço para calcular a área? Bem tranquilo, ó. Distância vai ser igual à área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Distância, então, vai ser igual. Quem é a base? É essa distância daqui até aqui, que vale 12, né? Quem é a altura? É desse ponto até esse ponto, que vale 24. Então, 12 vezes 24 dividido por 2. Quando você fizer essa continha, vai ver que vai dar 144 metros. Essa é a nossa resposta, que corresponde ao item D de dado. Problema 5 diz: os estados de movimento e repouso são conceitos relativos, pois o que está em movimento para um observador em determinado referencial pode estar em repouso para outro observador e vice-versa. Considerando-se um carro que se desloca em uma trajetória retilínea descrita por essa função, em que as unidades de grandeza estão expressas no SI, então a velocidade do carro no instante t igual a 4,2 segundos em metros por segundo é igual a... Então eu quero descobrir o que, pessoal? Quero descobrir a velocidade. Vou repetir mais uma vez as nossas equações. Ó. S igual a S0 mais V0t mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. São essas três que a gente tem. Ó. Eu quero descobrir a velocidade. Eu vou descobrir por qual? Seria bem razoável se eu tentasse descobrir pela função da velocidade. Eu quero descobrir quem é V. Vejamos. Eu tenho quem é a velocidade inicial? Não tenho. Eu tenho quem é a aceleração? Também não tenho. Eu tenho o tempo? Tenho. O tempo ele fala aqui, ó. Eu quero descobrir a velocidade quando o tempo for 4,2.
Então, o que está faltando para mim? Está faltando a velocidade inicial e a aceleração. Se eu tiver esses dois, eu consigo descobrir o v. Mas com essa equação, eu consigo descobrir, porque ela é a função da trajetória. Então, essa daqui é essa equação. Eu vou escrever ela para a gente. O problema diz que x é igual a 40 menos 20t mais 5t ao quadrado. Isso é equivalente a essa equação. S, a diferença é que ele está chamando de x, o que a gente chama de S. S é igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Conclusão. Quem é o nosso S0? É só você olhar para cá, pessoal. Quem é o meu S0? S0 é quem está sozinho na equação, que é o 40. Então, S0 é igual a 40 metros. Quem é a velocidade? Mais uma vez, a velocidade é quem está multiplicando o tempo. Quem é que está multiplicando o tempo? 20 e também com um sinalzinho negativo. Então, a velocidade inicial, né, é igual a menos 20 metros por segundo. E quem é a aceleração? A aceleração, olha lá, dividido por 2 é quem está multiplicando o tempo ao quadrado. Então, veja bem, qual é o número que dividido por 2 vai ser igual a 5? É o 10, né? Exatamente. Então, a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, não entendi. De forma bem objetiva. Toda vez que tiver um número multiplicando o tempo ao quadrado, você vai pegar esse número e vai multiplicar ele por 2. Isso é a aceleração. Aí o nosso problema ficou sem graça, porque, veja bem, eu quero descobrir a velocidade. Vou usar a função da velocidade. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade vai ser igual. Qual é o valor da velocidade inicial? Acabei de descobrir, menos 20. Mais, qual o valor da aceleração? 10. Vezes o tempo. E ele quer descobrir a velocidade em que tempo? No tempo 4,2 segundos. Então, vezes 4,2. Velocidade igual a menos 20 mais 10 vezes 4,2, 42. 20 menos 42 igual a 22 metros por segundo. Essa é a nossa resposta. Item correto é o item E. A função da posição de um ponto material é dada por isso. Qual a posição inicial e a aceleração? Mais uma vez, pessoal. Função da posição. Lembra lá. S é igual a S0 mais V0t mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E o que ele deu para a gente foi isso. Ao invés de chamar de S, ele chamou de X. X é igual a 10t mais 5t ao quadrado. Ele que está querendo descobrir quem? A posição inicial, então é o meu S0. E ele quer também descobrir a aceleração. Logo, o meu A. Olhando para cá e olhando para a função de cima. Para um pouquinho. Identifica para mim quem é o espaço inicial. Você concorda que o espaço inicial é 0? Por que é 0, professor? Porque, veja bem, o espaço inicial é quem está sozinho. A velocidade multiplica o tempo e a aceleração multiplica o tempo ao quadrado. Então, quem é que está sozinho? Embora você não veja, mas existe um 0 aqui. Então, quem está sozinho é o 0. Espaço inicial, 0 metros. Quem é a aceleração? Mesma coisa. Qual é a nossa jogada? Você vai pegar o número que está multiplicando o tempo ao quadrado e vai fazer o que com ele? Multiplicar por 2. Se aqui é 5, 5 vezes 2, 10. 10 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta é o que diz 0 e 10, item E. Embora o problema não tenha pedido, mas se ele perguntasse qual era a velocidade inicial, qual seria? Bem tranquilo, né? Velocidade inicial é quem está multiplicando o tempo. Logo, só pode ser o 10. Seria 10 metros por segundo. Tá bom? Mas o nosso problema acaba aqui.
Problema 7 diz: um ponto material percorre uma reta com aceleração constante, sabendo-se que no instante t igual a 0 a velocidade era 12, no instante t igual a 4 sua velocidade é 0, qual a velocidade no instante t igual a 6? Então vamos lá, pessoal. Ó. Tempo igual a 0 segundos, a velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial, V0, era igual a 12, de acordo com o enunciado, metros por segundo. No instante t igual a 4, a velocidade é 0. Então, vem para cá. Ó. Eu vou chamar de t1 esse próximo instante de tempo, que é igual a 4 segundos. Essa velocidade 1 vai ser igual a 0, que é o que está falando no enunciado. Tempo 4, velocidade 0. Aí ele pergunta, qual a velocidade quando o tempo for igual a 6? Então, eu tenho um novo tempo aqui, ó, t2, que é igual a 6 segundos. E eu quero descobrir qual vai ser essa velocidade. Bom, se eu estou perguntando qual a velocidade, você vai usar a função horária da velocidade. A velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? Como é que eu faço para descobrir a velocidade inicial? Está aqui, ó. Quando o tempo é igual a 0, quanto é que é a velocidade inicial? 12. Então, olha como é que fica. V é igual à velocidade inicial, que é 12, mais a aceleração. O problema não deu aceleração, mas com essa informação aqui, ó, esses dois valores, e sabendo que a aceleração é constante, ou seja, ela não muda, eu posso descobrir qual é a aceleração utilizando esses valores. Olha lá, vou até fazer de preto para a gente não confundir. A aceleração é igual ao ΔV sobre o ΔT. Vou pegar só esses valores. Ó. Isso vai ser igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Estou falando ó, que V1 é a velocidade final e V0 a inicial. T1 é o tempo final, T0, tempo inicial. Eu vou substituir esses valores aqui. Ó. Quem é V1? 0. Quem é V0? 12, então menos 12. O menos é da fórmula. A mesma coisa para o tempo. T1 igual a 4 segundos, então 4 menos, que é da fórmula, T0, que vale 0. Conclusão, 0 menos 12, você não pode esquecer o sinal. É menos 12. É muito comum o aluno chegar aqui e colocar só 12. Não é, é menos 12. Dividido por 4 menos 0, 4. Conclusão, a aceleração é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, faz todo sentido. Perceba que esse móvel ele começa com a velocidade em 12 e termina com a velocidade em 0. Portanto, a velocidade dele está diminuindo, por isso que a aceleração deu negativa. Perfeito. Agora, para terminar, eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui. Ó. Então, mais menos 3 vezes o tempo. E qual é o tempo em análise? 6 segundos. Então, vezes 6. Velocidade é igual a 12 menos 18, que vai dar menos 6 metros por segundo. A alternativa correta é o item E. Vamos lá, problema número 8 diz: dois trens A e B fazem manobra em uma estação ferroviária deslocando-se paralelamente sobre os trilhos. No instante t igual a 0, eles estão lado a lado. O gráfico representa as velocidades dos dois trens a partir do instante t igual a 0 até t igual a 150 segundos, quando termina a manobra. A distância entre os dois trens no final da manobra é... Então, eu quero saber qual é a distância entre os dois trens ao final da manobra. Veja bem, pessoal. Eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo e esse gráfico de baixo é do trem B e esse gráfico de cima é referente ao trem A, da velocidade em função do tempo. Eu fiz até uma animação para a gente entender melhor esse gráfico. Note que o trem se desloca para a direita, para momentaneamente e inverte o movimento, parando na extremidade esquerda. Vejamos agora o outro trem, ele faz o movimento contrário até parar novamente. E agora vejamos os dois trens lado a lado, conforme mostra o enunciado, fazendo o movimento descrito pelo gráfico.
Muito bem, como é que a gente resolve isso? Bem tranquilo. Toda vez que você tiver um gráfico onde no eixo vertical é velocidade e no eixo horizontal é o tempo, se ele vai te pedir distância, é só você calcular a área da figurinha formada. Que área é essa, Maurício? Vou pegar o gráfico A, exatamente esse. A distância vai ser igual à área formada entre o eixo horizontal e a reta, ou curva, não interessa. Por exemplo, essa que eu estou colorindo aqui para vocês. Essa área, depois eu tenho essa outra área já na parte de baixo, né? Se eu somar todas essas áreas, eu vou ter a distância. Perceba que aqui está formando um triângulo, né? Ó, eu tenho um triângulo, tenho um outro triângulo aqui embaixo, e eu também tenho o outro triângulozinho aqui. Aí a ideia é bem simples. A área que está sendo formada acima do eixo horizontal, por exemplo, essa, a gente vai dizer que é uma distância positiva. A área formada abaixo do eixo horizontal vai me dar uma distância negativa. Então, vamos calcular qual foi a distância percorrida pelo trem A. Eu vou até dar um zoom aqui para você visualizar melhor. Eu tenho essa primeira área, você vai perceber que isso aqui é um triângulo. Legal. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Bem tranquilo. A área, que eu vou chamar de área 1, é igual à base desse triângulo vezes a altura dividido por 2. Quem é a base do triângulo? Exatamente essa distância, daqui até aqui, que vale quanto? 50. Então, 50 vezes a altura. Qual é a altura? Essa, que vale quanto? 5. Então, 50 vezes 5 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 250 dividido por 2, que é igual a 125 metros. Essa é a primeira distância. Na hora que você calcular a área desse segundo triângulo aqui embaixo, ó, você vai ver que ela vai dar o mesmo valor, né? Também vai ser igual a 125. A diferença é que, como essa área está na parte de baixo, ela vai ser negativa. Então, essa área 2, ela vai ser igual a menos 125. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o trem saiu da posição 0, andou 125 metros para a direita e depois voltou 125 metros. Está exatamente onde ele iniciou o movimento. E agora, só falta essa outra área. Na hora que você fizer, você vai perceber que essa outra área aqui também vale 125 metros. Você vai descobrir que essa área que eu vou chamar de 3 também vale 125 metros, só que eu vou colocar o sinalzinho negativo, porque ela é negativa, né? Abaixo aqui da minha linha horizontal. Conclusão, a distância percorrida pelo trem vai ser igual a 125 menos 125 menos 125. Esse cara cancela com esse, que é igual a menos 125 metros. Ele ficou 125 metros à esquerda de onde iniciou o movimento. Utilizando a mesma linha de raciocínio para o trem B, você vai ver que essa área vai ser uma área negativa e ela vai ter o mesmo valor que essa outra área aqui, ó. Só que essa área ela é positiva, então vai se anular. E o que vai restar é apenas essa última área. E na hora que você calcular quem é essa área vermelhinha, você vai ver que é base, olha só, quem é a base? É de 100 a 150, logo a base é igual a 50. E a altura também continua sendo igual a 5. Então, base vezes a altura, que é 5. Observe que se eu substituir isso aqui na fórmula da área do triângulo, vai dar exatamente 125. Então, a diferença é que, nesse caso, ele andou 125 metros para a direita. E qual é a distância entre os dois? Ora, a distância entre os dois é exatamente a soma desses dois valores, né? O que nós temos é isso. Esse é o 0, um trem vai estar a uma distância de 125 metros e o outro vai estar na posição menos 125 metros. Essa distância total é igual a 2 vezes 125, que é igual a 250 metros. A alternativa correta é o item D. Problema 9 fala: o aeroporto de Juazeiro do Norte, Orlando Bezerra de Menezes, está localizado na região metropolitana do Cariri, do estado do Ceará, mais precisamente no município de Juazeiro do Norte. Ele representa um dos principais instrumentos para o desenvolvimento econômico da região.
A sua pista de decolagem tem comprimento de 1.800 metros. Eu vou até separar essa informação. A pista, 1.800 metros. Sabendo que um avião a jato comercial deve atingir uma velocidade de 360 km por hora. Para decolar, qual deve ser o módulo da aceleração? Então, a gente quer descobrir o que, pessoal? A gente quer descobrir quem é a aceleração. Qual deve ser o módulo? Qual deve ser o módulo da aceleração em metro por segundo ao quadrado, suposta constante, para iniciar a decolagem, assumindo que ele percorre toda a extensão da pista. Então, veja bem, vamos imaginar o seguinte. O avião ele vai sair desse ponto, ele vai percorrer toda a extensão da pista e vai chegar nesse outro ponto aqui para efetuar a decolagem. Qual é o tamanho dessa pista? O problema fala 1.800 metros. Então, inicialmente, o avião está em repouso, velocidade inicial é igual a zero, e quando ele chegar lá na extremidade da pista, ele vai estar com uma velocidade de 360 km por hora. Como é que a gente faz para descobrir a aceleração? Pessoal, note que no enunciado, em nenhum momento você viu alguma referência a tempo. Se no enunciado não se fala em tempo, é porque muito provavelmente você vai resolver utilizando Torricelli. É isso que nós vamos fazer. Olha só, eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. ΔS é exatamente essa extensão da pista. Está aqui o nosso ΔS. Velocidade final, eu sei, é 360 km por hora, mas olha lá. Toda vez que você vai substituir a velocidade nessas fórmulas, em qualquer fórmula de cinemática, você tem que passar a velocidade para metro por segundo. Como é que a gente faz para passar de quilômetro por hora para metro por segundo? Você divide o valor por 3,6. 360 dividido por 3,6 é igual a 100. Então, 100 metros por segundo. Conclusão. Quem é a velocidade final? 100 metros por segundo. Então, coloco 100 ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é zero, né? Eu vou colocar zero ao quadrado, mas você sabe que vai dar zero. Mais 2 vezes a aceleração, exatamente o que a gente quer descobrir, né? A aceleração, ó. Vezes o ΔS. E qual é o ΔS? A extensão da pista vale 1.800 metros, né? O problema forneceu para a gente. Então, vou colocar vezes 1.800. 100 ao quadrado, 10.000. 1, 2, 3, 4 zeros. É igual a 3.600 vezes a aceleração. Conclusão. A aceleração é igual a 10.000 dividido por 3.600. A aceleração vai ser aproximadamente igual a 2,7 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta, a alternativa correta, item D de dado. Problema 10 fala, em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo esse carro, inicialmente se movendo a 20 metros por segundo, leva até parar? E qual a distância que ele percorre nesse intervalo? Então, veja bem, nós queremos descobrir duas coisas. Primeiro, quanto tempo ele demora até parar. E segundo, qual foi a distância que ele percorreu? Como é em linha reta, é o nosso ΔS. Qual foi a distância que ele percorreu até parar? Entenda, o que nós temos é isso. Vou desenhar a estrada e inicialmente nós temos o carrinho e eu vou desenhar só uma bolinha para o carrinho. Ele se move com a velocidade, de acordo com o enunciado, de 20 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade inicial. Ele vai sofrer uma desaceleração e vai parar. Então, ele chega bem aqui no final. Olha lá, a velocidade dele é igual a zero. Parou. O problema forneceu para a gente o quê? Forneceu a aceleração, que eu sei que é negativa, é uma desaceleração, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente vai descobrir o tempo? Bem tranquilo, né, pessoal? Eu vou usar a função da velocidade, que diz o seguinte: velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Quem é a velocidade final? Zero, né? Então, onde tem V, eu coloco zero.
Quem é a velocidade inicial? 20 metros por segundo. Perceba que como está em metros por segundo, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Então, onde tem V0, eu vou colocar 20. Mais a aceleração. Só que aqui tem um detalhe. O enunciado fala para a gente que é o quê? É uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Não precisava nem dizer que era desaceleração, tá? Se a velocidade está diminuindo, é porque a aceleração é contrária ao movimento. Logo, essa aceleração ela é negativa. Toda vez que o móvel diminui a velocidade, é porque eu estou freando. Então, isso é menos 5 vezes o tempo. E o tempo é quem a gente quer descobrir. Conclusão. 0 é igual a 20 menos 5t. Eu vou passar o menos 5t para o outro lado porque eu quero descobrir quem é o tempo. Então, eu isolo tudo que não é tempo fica de um lado e o tempo fica do outro. Olha só, vai ficar aqui 5t, ele vai ficar positivo, porque quando eu passo para o outro lado, ele vai com o sinal contrário. Isso é igual a 20. E agora, para finalizar, o que você vai fazer? Você vai passar o 5 para o outro lado. Deixa do lado esquerdo só o t, ou a variável que você quer descobrir. Vai ficar 20, só que agora dividido por 5. Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Conclusão, tempo é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 segundos. Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte ele vai perguntar quem é o ΔS. Podemos fazer usando a função horário do espaço ou Torricelli. Vou fazer utilizando Torricelli. V² é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é quem eu quero descobrir. Quem é a velocidade final? Mais uma vez, 0. Então, 0 ao quadrado é igual. Velocidade inicial, que é 20, né? Então, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é quanto? Menos 5, não esquece do sinal. Vezes o ΔS, e ΔS é quem eu quero descobrir. 0 vai ser igual a 20 vezes 20, 400. Menos 10 vezes ΔS. Mais uma vez, moçada, o que a gente vai fazer? Vou passar esse cara para o outro lado. Fica assim, ó. 10 ΔS é igual a 400. Beleza. E agora eu quero descobrir quem? Né? O ΔS. Então, tudo que não é ΔS vai para o outro lado. Só que agora o 10 passa dividindo. ΔS é igual a 400 dividido por 10, que vai dar 40 metros. Está aqui a nossa resposta. Na hora que você olhar para o enunciado, a alternativa correta só pode ser o item C, que fala 4 segundos e 40 metros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários. À medida do possível, eu vou tentando responder. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!